Amém? Glória a Deus. A gente está começando aí mais um culto Legacy. Hoje a gente tem uma programação diferente aí para participar essa noite. Hoje a gente vai começar aí a falar um pouco sobre o tema do mês aqui, vai ser algo mais relacionado a uma vida crucificada. E até sem combinar assim, mas glória a Deus por isso, a gente tem uma proposta aí hoje de trazer falar um pouco sobre missões. Como vocês já sabem, nós estamos com os cultos apenas online, não estamos podendo fazer o culto presencial, mas isso não te impede de adorar, não te impede de aprender, não te impede de ser igreja conosco. Extremamente importante. Agora a gente vê essa questão da unidade da igreja nesse tempo que nós estamos vivendo. E a intenção é essa, cara. Você está participando dessa live, está participando desse culto, vai comentando aí no chat, vai interagindo com o pessoal, como se você até estivesse aqui, sabe? Durante a pregação, eu sei que uns ficam conversando no meio do culto, conversa aí também no chat, mas assim, cara, tem a mesma experiência da igreja, cara, a gente continua sendo igreja, a gente não está no templo, mas a gente continua sendo igreja, então fique à vontade aí, vai interagindo, manda um foguinho, manda um share, um power poderoso aí, então comenta aí no chat, participa, que vai ser bom demais. E conforme for rolando aí, vai dando testemunho, cara, vai ser ótimo. Então, para a gente iniciar o nosso culto, vamos orar? Feche seus olhos aí na sua casa. Papai, nós apresentamos esse culto em Tuas mãos, apresentamos o nosso coração, nós apresentamos tudo que temos a Ti, Senhor. Que nessa noite o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor desperte em nós essa vida crucificada, Senhor, que o Senhor mata o nosso eu e começamos a viver Cristo em nome de Jesus, Senhor. Onde que essa voz alcançar, onde que tudo que for falado aqui venha ser direto do trono de Deus, alcance casas, alcance famílias, Senhor, alcance jovens, alcance todas as pessoas, Senhor, que o poder da palavra, da ministração do Evangelho venha, seja real em nosso coração, em nossas vidas, em nome de Jesus, Senhor. Senhor, que onde que nossa voz tocar, Senhor, venha ser declarado ali um local onde que o reino de Deus está estabelecido. Senhor, fala ao coração dos nossos irmãos, fala ao coração de quem está nos ouvindo, que eles sejam como aquela terra que recebe a semente, Senhor, e que no tempo certo frutifica, em nome de Jesus, Senhor. Use as nossas vidas, que nossa vida aqui, o Hugo, que nós sejamos bocas de Deus aqui, que a Tua presença, Teu agir, Teu Espírito Santo, maravilhoso, seja real no nosso coração e transmita a Ti, Senhor. Essa é a nossa oração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, como eu dei um spoiler aí durante a oração, né? Hoje a gente está aqui com o Hugo. E a intenção principal nossa aqui é bater um papo muito sobre essa questão das missões, né? O Hugo, que foi recentemente aí para viver essa vida missionária. A gente tem a Alice também, que está participando, está no processo de treinamento e envio. Especificamente, o Hugo também pode explicar um pouquinho sobre isso para a gente. Mas isso é exatamente a gente trazer um pouco assim à luz, como que é até um pouco desse processo, como é essa vida, cara, porque às vezes você tem esse chamado, talvez você sente de coração isso e você não sabe. E às vezes a gente até sabe, a gente até viu, mas a gente viu o cara da internet, sabe? A gente viu, sabe? Não, mas aqui a gente tem, glória a Deus que a gente teve gente que entendeu e viveu esse chamado. E então assim, essa é que é a intenção do bate-papo, do culto de hoje. Então, espero que você seja muito abençoado. Hugo, pode se apresentar aí, fale um pouquinho. Amém? Amém. Boa noite. Vocês aí de casa, para quem não me conhece, meu nome é Hugo, eu tenho 26 anos, sou daqui de lá, da Igreja Batista da Lagoinha já há bastante tempo. Batizei aqui dia 31 de maio de 2008 e desde lá estou na caminhada, né, aqui com Cristo, aprendendo, desenvolvendo. Né, eu brinco com o pessoal que eu fui criada aqui dentro da igreja. Né, eu vim para cá, eu ainda era do Kids, depois virei adolescente, virei jovem, daqui a pouco já estou entrando dentro de Lagoinha no jovem adulto já. Né? E é isso.
Top. Então, assim, até para iniciar um pouco essa nossa conversa, esse bate-papo aqui, eu queria. A gente tem essa ideia, tipo assim, que tem aquelas frases que a gente sempre ouve, né? Tipo assim, do Spurgeon, tipo, todo cristão, ou ele é um impostor, ou ele é um missionário. Ou então, que sempre ouve assim, Deus tinha um filho, e fez esse um filho missionário e tudo mais. Mas, assim, até para a gente começar o bate-papo, fala um pouco para a gente aí como é que foi o seu chamado assim pessoal para a questão das missões, que às vezes pode ter uma identificação, né, com relação a quem está nos ouvindo. Como eu falei, né, eu cresci aqui dentro da igreja, então eu ia para as salinhas do Kids, e ali a gente começa a ouvir as histórias e tudo, a gente vai se envolvendo, vai crescendo, e desde novo, todas as vezes que eu ouvia falar sobre missão, sobre um lugar específico, eu ficava assim, está acontecendo alguma coisa diferente comigo. Alguma coisa diferente acontecia e eu não sabia o que era. Até que, né, eu fui crescendo e fui entendendo um pouco mais sobre o assunto. Quando chegou na minha adolescência, Deus começou a falar comigo sobre uma vocação integral. E eu falei assim, beleza, Deus, o que o Senhor está querendo dizer com isso? Onde que o Senhor quer chegar com isso? E ele sempre foi direcionando a missão, ele sempre foi falando de missão, ele foi falando de um povo não alcançado, ele foi falando de nações. E eu fui entendendo dele que a direção que ele estava me apontando, né, que era para as missões, esse chamado missionário integral, né? E até que um dia ele falou comigo, mas claro, né, a vocação é essa, é para isso que você vive, é para isso que você existe, né? Para propagar o meu nome. Eu lembro que foi numa experiência pessoal com ele, né? Na época a igreja ainda era lá em cima nos Cariocas, e eu lembro que eu estava numa fase muito difícil da minha vida, muito complicada. Eu tinha, acho que 17 para 18 anos na época, e eu fui num culto pela manhã, e para quem é daquela época, conhece, alguns moradores aqui também conhecem Lucy, né, que quem mora lá para aquele alto lá sabe quem é. E Lucy, ela entrava nos cultos, né, frequentava os nossos cultos lá, chegava daquele jeito, todo mundo sabe, né, suja e tudo, sentava lá e participava de todos os cultos às vezes. E eu lembro que nesse domingo de manhã eu não queria ir na igreja, mas eu fui e eu me assentei, né, do lado direito. E estou lá assistindo o culto na terceira fileira do lado direito, de repente, entra quem? Lucy, daquele jeito. E aquele dia eu falo com Deus que ela caprichou, porque ela estava da pior maneira que eu já tinha visto ela, um cheiro muito forte, um fedor muito grande, e tudo, e ela chegou, sentou na primeira fileira assim, do banco, e começou a prestar atenção no culto, e o pastor que estava ministrando começou a ministrar. No meio da ministração, ele parou, desceu, chamou ela, abraçou ela e começou a falar com ela do amor de Deus na vida dela. Isso no meio do culto. Aquilo me impactou de uma maneira tão grande que eu fui constrangida onde eu estava e eu desabei a chorar. E eu chorava, eu chorava, eu chorava, eu chorava, eu chorava. E eu falei assim, Deus, se é esse amor que o Senhor tem para a minha vida, é esse amor que eu quero levar para todos os povos, para todas as pessoas, é esse amor que eu quero transbordar. Então, a partir de hoje, eu tomo a minha decisão, eu tomo a minha escolha, é isso que eu quero para a minha vida. Então, naquele dia eu tive certeza que era para isso. Então, dali Deus começou a tratar, Deus começou a mostrar e apontar com mais clareza. Deus sempre ia me dando Sinais. Sempre sinais, apontando algumas coisas, né? Tanto na palavra, quanto algumas visões que ele me deu, alguns profetas que ele usou para poder falar. Então, assim, ele sempre ia confirmando, mas foi um processo, não foi do dia para a noite. Deus começou a falar comigo e eu ainda era adolescente, eu fui agora com 26 anos. Então, só aí já tem mais de 10 anos, num tempo de preparo, de renúncia, de lapidação, né, de aprendizado, porque é um tempo de aprendizado, né, esse tempo aqui de igreja é um tempo de aprendizado muito grande. Então, foi mais ou menos isso, de uma maneira resumida, foi isso, mas acho que o evento mais marcante foi esse. Acho que se eu pudesse descrever, né, o
o ápice de tudo foi isso. Deus sempre foi falando, mas nesse dia ele confirmou a identidade e a vocação. Sim. Até sobre isso eu acho legal, porque você falou exatamente vocação. E eu acho legal esse negócio do conceituar, porque eu gosto, né? Eu tenho essa perspectiva um pouco acadêmica assim, com relação às coisas. Eu gosto de dar nome para ver se fica claro. Eu não sei se você tem a mesma visão, mas pelo que você falou, provavelmente deve ser. Que, tipo assim, o chamado é de pregar o evangelho, é universal, né? Exato. E a vocação, por exemplo, no seu caso, foi específica da missão. Assim como a vocação, talvez vocação de mestre, talvez uma vocação, tipo vocação de trabalhar no secular, ou trabalhar. Então, assim, por exemplo, pelo que você fala, parece que é bem clara essa questão uma coisa é vocação, outra coisa é chamada universal. Aceitou Cristo, você já Só tem que ir uma fazer incumbência, discípulo. exatamente. Você aceitou Agora, Cristo, como começa a dar faz, fruto. a vocação explica, Exato. Uns foram chamados para ir para o campo, larga tudo e vai. Jesus mostra isso quando ele seleciona os 12. Sim. Né? Ele chama, o pessoal estava ali pescando e larga tudo e vai, deixa a família e tudo. Outros entendem, recebem a revelação, mas continuam atuando no campo onde estavam atuando. Né? Você tem grandes nomes na Bíblia que foram assim, eles receberam a revelação, mas se você for ver, eles não deixaram de atuar no meio onde eles estavam, pelo contrário, eles foram influentes no meio onde eles estavam. E é isso que a gente tem que entender, né? Fazê-lo conhecido em todas as esferas. Se a minha vocação é para ser um grande mestre, um grande professor, um grande psicólogo, um grande arquiteto, então eu vou trazer o reino de Deus para aquele público a qual eu alcanço. E isso eu estou fazendo missão. Eu estou alcançando um público específico. Sim. Eu estou levando o reino para um público específico. Entendi. Então, já que você tocou essa questão disso, estou fazendo missão, você falou então um pouco como é que é essa questão do... Eu acho que essa nem tem a pergunta lá, né? Mas como é que é essa questão da missão, a missão normal, vamos dizer assim, o chamado missionário, vamos supor, cotidiano, ordinário, para a missão transcultural? Você consegue ver essa diferença assim, do chamado, dessa vocação? Eu fui vocacionado, como é que você viu isso, assim, sabe? Você conseguir falar um pouco sobre isso? Tá, ver se eu consegui entender um pouco a pergunta, né? Eu vejo muito como um trabalho específico. Sim. Porque quando eu falo de atuar no ambiente onde eu já estou, então eu tenho um acesso mais fácil, eu tenho uma literatura mais fácil, eu tenho um contato mais fácil e até um relacionamento, às vezes, mais fácil, porque eu já estou ali. Então, eu consigo me inserir dentro daquele contexto mais fácil, quando eu falo de permanecer na onde eu já estava, né? Porque às vezes eu estou no preparo academicamente e eu recebo a revelação de Deus naquele período ali. Então eu permaneço ali, mas a partir dali eu faço a transformação. Só que como eu já sou uma pessoa que tem um contato, eu já tenho influência ali, então fica às vezes até mais fácil de eu conseguir desenvolver o relacionamento, de eu conseguir inserir e trazer a revelação de Cristo para aquele público. Sim. E quando eu falo, né, de enviar a pessoa, de tirar a pessoa do seu local primário e levar ela para um local secundário, aquilo ali já se torna um pouco mais difícil no sentido da contextualização, porque você tem que, primeira coisa, você tem que entender para onde você está indo, você tem que entender a cultura daquele povo, você tem que se adaptar a algumas coisas daquele local, a comida, tradições, né, que são as coisas mais simples. Né? Então, você tem que se inserir na cultura. Então, isso vai te demandar um tempo maior, vai te demandar uma entrega maior, vamos dizer assim, porque você vai, quando você está fazendo algo que você já fazia, você consegue conciliar várias coisas, mas quando você é tirado dali e é levado para tratar ou para cuidar, né, de um povo específico, você se entrega totalmente para aquela pessoa, então você se doa 24 horas para aquele local, né? Então, uma entrega que eu poderia dizer que é uma entrega, não seria mais forte a palavra correta, mas
é uma entrega por inteiro, porque você tem que se doar por inteiro para aquilo ali. Sim, porque está completamente fora da zona de conforto ali, né? Exato. Você saiu. E assim, então, até um pouco sobre isso, até voltando um pouco, eu estava separei aqui, o que eu faço, né? É uma pergunta, vamos supor, o que eu quero. O que eu faço depois de descobrir que Deus me separou para as missões transculturais? Primeira coisa, quando a gente fala de campo transcultural, glória a Deus que Deus já revelou o local. Porque quando você sabe que você foi chamado para o campo transcultural e você ainda não tem uma direção específica de Deus do local, você vai ter que investir principalmente, gente, em um idioma. Qual que é o idioma? O inglês, porque o inglês você usa ele no mundo inteiro. Embora você vá a lugares que, né, não é a língua primária e tudo, não é a língua mãe, mas você consegue se comunicar. E se você for em qualquer aeroporto, qualquer coisa, você precisa do inglês. Agora, se Deus já te revelou o local para onde Ele quer te levar, se insira na cultura, aprenda, as coisas básicas são, aprenda o idioma, invista na cultura, entender a cultura, entender a dinâmica do local, entender como que funciona aquele local e entender o porquê que Deus quer te levar ali, porque se Deus quer te levar para um lugar específico, é porque Ele quer te usar de uma maneira específica. Então, é buscar de Deus também, Deus, qual que é o meu papel dentro dessa cultura, o que que eu vou fazer ali. Então, mas o requisito básico é o chamado transcultural. Se eu estou sendo vocacionado, né, para o chamado transcultural, então eu tenho que me lançar na cultura. É o requisito mínimo. Se lance na cultura, vai aprender o idioma, vai aprender sobre os costumes do local, o que é que pode, o que é que não pode. Porque, às vezes, aqui para a gente é algo simples, mas você chega lá, para aquele povo, não é. Uma ofensa, né? É uma ofensa. Tipo, chegar na Índia e falar, cadê a picanha? Exatamente. Você está ofendendo. Não tô lá na Turquia, as refeições são todas feitas no chão. Né? Lá nas casas não tem mesa, na casa dos muçulmanos. Então, é tapete no chão, eles montam a mesa no chão, você come no chão. Você senta com os pés para trás, você não coloca os pés para frente, porque você não mostra as pontas dos dedos para a refeição, para a comida. Então, o que você faz? Ou você senta, igual eles brincam, né, com as pernas de índio, ou com os pés para trás, né, para não ofender aquela cultura. Sim. Então, assim, são coisas que parecem ser irrelevantes, mas para a cultura é muito, muito pesado, é muito forte. Sim, exatamente. E assim, igual você falou, assim, então, aqui a gente está falando uma questão de descobrir que Deus chamou para a missão transcultural, assim. E pelo menos assim, na sua experiência, Hugo, como é que foi a experiência que você teve até no período de envio? Porque eu lembro que a gente já tinha conversado, mas eu lembro de você ter falado que você passou por um período em uma cidade, aqui você foi para Piauí. Isso. Piauí. Você foi para Piauí e depois você teve um período que você serviu lá a comunidade aqui, depois você foi enviado para a Turquia, né, para outro país. Então, como é que foi até um pouco da diferença assim desse agir missionário nacional e internacional, assim? Então, foi primeiro que é muito enriquecedor, né, pro missionário poder nem para o missionário, para o cristão ou para uma pessoa, né, desfrutar de culturas assim tão distintas. É muito enriquecedor para a gente, alarga a nossa visão, é muito, muito gratificante. Mas foram realidades completamente diferentes, porque eu estou falando do Brasil, né? Brasil, eu tenho uma liberdade religiosa muito grande, eu tenho um povo receptivo, um povo de cultura quente, né? Então facilita muita coisa. E eu fui para o sertão do Piauí, né? No povoado de Eugênio, um local maravilhoso, um povo incrível, né? E o mais legal é que nós saímos com a intenção de, não, vou chegar lá, eu vou entregar algo, só que você descobre que você recebe algo muito importante deles. Então, assim, lá é um povoado, né? Um povo muito simples, mas um povo muito amável, um povo muito resiliente, um povo que me ensinou muito, sabe? A respeito de humildade, a respeito de um coração entregue, um coração sincero, né? Era uma comunidade muito unida. Eu via
a base lidava mais com jovens e com adolescentes, eu via jovens e adolescentes unidos, com muita fome, com muita sede por Cristo, por ter a revelação de Cristo, por ter o entendimento não, Deus, eu quero conhecer mais o Senhor, eu quero ir além, isso aqui para mim está pouco, isso aqui é pouco, isso aqui é pouco. Então, e Deus nos levou lá para esse tempo, foi um tempo Deus, a estratégia que Deus nos deu para Eugênio foi um tempo o que a gente chama de tempo de qualidade, né? Porque nós investimos tempo com a comunidade, então nós trabalhávamos com visita nas casas, com célula, com discipulado, com conversas, né, no 1 a 1, ou às vezes conversas em grupo. Às vezes nós estávamos indo fazer uma visita numa casa, no meio do caminho alguém já te parava e começava a te contar alguma coisa, e ali ela ia desabafando e você ia, né, por pura graça de Deus, você ia orientando, trazendo a revelação da palavra a respeito daquilo. Então era um povo muito aberto a conhecer o evangelho. Alguns, né, porque como eu estou falando do interior, então eu tenho uma raiz católica muito forte, então algumas pessoas lá ainda não são convertidas, né, ao protestantismo, né? Então, só que mesmo eles não confessando a mesma fé. Eles não confessando a mesma fé, eles eram tão receptivos, sim, e tão amáveis, que você passava na frente da casa deles assim, para poder fazer uma visita, eles paravam, eles mandavam você entrar, te serviam um café, sim, te ouviam, né? Eles não te expulsavam, eles paravam, te ouviam e tudo. Então, assim, eu aprendi muito com eles. Era uma realidade muito diferente, é um povo muito sedento. Sim. Eu lembro que você comentou um negócio falando assim que a gente estava conversando aqui, você falou que era um povoado extremamente pequeno em questão, sim, de população. Lá tem uma média de 87 pessoas que moram, sim, no povoado. E eu até perguntei como é que era até esse trabalho da própria Jocum ali, o que exatamente ele fazia, porque provavelmente o trabalho na comunidade, no Brasil, na região que estava, com certeza é diferente de uma sede, vamos supor assim, uma unidade na Turquia, Oriente Médio e tal. Sim, para cada, isso é importante. Para cada local, Deus dá uma estratégia diferente, porque eu volto a falar, quando você fala de missão, você fala de contextualização, então você precisa entender a necessidade daquele povo, né? Então a estratégia para Eugênia é uma, a estratégia para Belo Horizonte é outra, a estratégia para Contagem é outra, a estratégia para o norte é uma, para o sertão é outra, porque são realidades diferentes, o povo é diferente, cada um necessita de algo diferente. Todos necessitam da revelação do Cristo, mas há necessidades específicas naquele local, né? Então lá o pessoal trabalha, né, com o reforço escolar, trabalha com as células, com o discipulado, com as visitas nas casas, né? O sonho agora é expandir esses aconselhamentos para casais, para aumentar essa rede familiar, né? Então já fica o convite aí para aqueles que quiserem, estão precisando de obreiros, né, para trabalhar com as famílias, né? Então, assim, o foco deles é a família, o foco é sempre a família, mas normalmente, como você tem abertura com as crianças, né, porque as crianças são mais abertas, é mais fácil você conseguir o primeiro contato com elas, então cada um, Deus dá a estratégia. Então lá como uma comunidade onde a educação é muito precária, então eles investem na educação deles, até mesmo para que eles tenham um futuro melhor, para que eles consigam algo melhor. Então, há projetos lá agora para levar desenvolvimento, para levar renda para a comunidade, para que a comunidade consiga se desenvolver, para que a comunidade consiga crescer. O propósito é esse, é você levar o desenvolvimento, é você levar o Cristo, mas também levar o recurso, levar o desenvolvimento, levar a cultura, levar a educação para eles. Sim. Até porque, a gente chegou a comentar aqui, porque assim, essa questão essa estratégia do envolvimento cultural, porque quando a gente olha a igreja de pós-reforma protestante, a primeira coisa que ela fez
foi abrir escolas. Então a gente tem a escola de Harvard, a escola de Yale, que todos os símbolos delas são Bíblias, né? A de Harvard são 3 Bíblias e tal. Então assim, o pessoal já sabia que o conhecimento era importante. Por exemplo, o Henri Dunant, que foi o primeiro ganhador do Prêmio Nobel da Paz, ele foi a pessoa que ele que fundou a Cruz Vermelha. Ou seja, esse trabalho de hospital nasceu do seio da igreja. Então, assim, isso que você está falando é muito importante. E até a história brasileira, a igreja metodista, a igreja presbiteriana, em sua maioria, assim, em sua gênese, no começo do Brasil, veio trazendo escolas, faculdades e tudo mais. E esse envolvimento cultural que é realmente o que é a porta de entrada, assim, né? Porque é cultura, você não vai conseguir. Você tem que entender também como é que funciona, né? Sim, e você quebra o ciclo. Né? Quando você leva educação para aquele local, você leva automaticamente desenvolvimento para aquele local. Então você quebra aquele ciclo vicioso, porque você chega num local, igual por exemplo lá. Quando você olha, a primeira impressão que você tem, você fala assim, eles não têm nenhuma perspectiva futura. Porque é uma comunidade carente, né? Uma comunidade humilde, né? E sem perspectiva de crescimento. Então você olha para os adolescentes, para os jovens e pergunta o que eles querem quando eles crescerem, o que eles querem ser. Eles falam, eu quero ser igual ao meu pai. Só que quando você vai olhar, não menosprezando a profissão ou o sustento que o pai traz, mas eles... Né, o pai trabalha na lavoura, o pai trabalha com criação de animal e tudo. Por quê? Mas por que eles falam isso? Porque eles não têm conhecimento do novo. Para eles existem só aquilo. Então, quando você leva para eles e aponta o novo, você também mostra para ele que há novas oportunidades, que há uma nova chance, há a possibilidade de fazer diferente, a possibilidade de ir mais longe. E a intenção é essa, é lançar cada vez mais longe. Sim. Então, assim, até para... igual você falou um pouco, a gente está falando muito sobre essa questão nacional. E como que você viu essa atuação, esse envolvimento, assim, da experiência que você teve fora, né? Que você comenta aí para onde que você foi, e como é que foi essa experiência da própria atuação mesmo, da missão lá fora? Lá na Turquia já foi completamente diferente, porque já são realidades completamente diferentes, né? A Turquia é um país que, né, você não tem você não tem liberdade religiosa como aqui no Brasil. Então o cristão lá, né, ele é perseguido, vamos dizer assim, né? Então as estratégias são diferentes, né? Até mesmo a estratégia da equipe era diferente, a atuação é diferente, mas sempre dentro do mesmo contexto. Sempre o primeiro passo sempre é criar relacionamento, e através desse relacionamento você traz a revelação. Né? Porque eu não posso chegar lá igual eu chego aqui abertamente ali numa praça e começar a falar sobre Jesus. Lá eu não posso. Então, lá eu preciso conhecer a pessoa, me apresentar, criar esse vínculo para depois eu começar a inserir. Então, trabalho lá, né, lá na base em si, eles têm uma ONG, né, e essa ONG ela trata, o foco deles, né, são os muçulmanos e os refugiados. Então, eles têm um trabalho com as crianças refugiadas, com as crianças muçulmanas, né, trabalho de reforço escolar, trabalho de ensino, né, do idioma, ensino do inglês, né, para as crianças. Então, são algumas estratégias. Por quê? Porque quando os pais vão levar as crianças, dessa forma, além de eles alcançarem as crianças, eles conseguem alcançar as famílias. Então, são as estratégias que Deus vai dando para eles chegarem até as famílias e conseguirem, né, falar, né, sobre o Cristo, trazer a revelação de Cristo para eles. Então, só que eu não tive a oportunidade de trabalhar direto nesse projeto, porque por conta da pandemia estava fechado, então eles não estavam recebendo as crianças no local por segurança e tudo, e estava proibido, né, durante o período que eu estava lá, eles estavam analisando, esperando os índices abaixar para poder reabrir o projeto de novo. Sim. Mais ou menos a realidade nossa aqui, né? Sim. Então, a ONG, né, ela tem uma parceria com uma outra ONG, né, que atua diretamente com os refugiados, né, a IMED, que foi onde nós ficamos. E lá o nosso trabalho era
era um trabalho de voluntariado, né? Porque como nós não tínhamos a liberdade de chegar lá e falar, eu sou um missionário Hugo, não sei o que lá e tal, então nós éramos simplesmente voluntários cristãos, porque lá nós podíamos ser cristãos, então lá nós éramos voluntários cristãos e pronto, só isso. Então a gente servia com o que a ONG tinha para servir. Era o quê? Era montando cesta básica para levar de doação, então nós íamos montar a cesta básica. Então, Deus, para cada dia que tinha, né? Cada nova manhã, Deus dava uma estratégia diferente. Então, se eu ia montar a cesta básica, então a gente orava naquela cesta básica, né? Abençoava aquela cesta básica. Por quê? Porque era algo que ia entrar na casa daquelas pessoas. Então, a gente orava sobre aquilo ali, abençoando aquilo, abençoando o lar, abençoando as pessoas que iam comer daquele alimento. Né, a ONG estava num processo de mudança, então nós tivemos que desmontar toda a estrutura física. Então a gente também trabalhava no pesado também, então nós desmontamos toda a parte externa da ONG. Então você ia desmontando, você ia orando, você ia profetizando sobre aquele local. E nós também íamos nos campos, né? Nós 3 vezes por semana a ONG ia aos campos, só que nós éramos divididos em 3 equipes. Então, basicamente, você ia uma vez por semana ao campo. E era o momento mais aguardado, era a ida no campo, porque foi para isso que Deus nos levou lá, né? Para alcançar aqueles que não foram alcançados. E os refugiados, né? Os refugiados sírios, em específico ali, é um povo que tem sofrido. Né, tem sofrido com a guerra civil aí, tem durado já 10 anos lá na Síria, fugiram do país, muitos morreram, estão na Turquia, são tratados como assim, menosprezo de estrangeiro, né? E eles não têm voz, eles não têm nada. Saiu até uma reportagem essa semana, né, na televisão falando sobre a crise e tal, porque completou 10 anos, então eles falaram. Então é basicamente aquilo. E você vai escutar as histórias, você vai ouvir sobre as histórias. E assim, mesmo eles não tendo o que comer, não tendo onde dormir, porque dormem em tendas mesmo de lona, não tendo onde trabalhar e tudo, para eles aquela realidade ainda é melhor do que voltar para a Síria. Então, assim, você se deparar com isso é muito, muito confrontante, porque você sai do seu conforto. E até nisso Deus te ensina, porque Deus te ensina você ser mais grato, você ser mais consciente, porque você olha ali para eles e você fala assim, meu Deus, eles não têm o mínimo, né, que é o que é uma água potável e um alimento. Eles não têm o básico, né, para sobreviver. Então, lidar com aquilo foi bastante confrontante, espiritualmente falando, psicologicamente falando e humanamente falando, porque confronta você por inteiro. E chegar ali, naquele local, e a estratégia que Deus dava então eu vou me apropriar da palavra de Deus, porque a palavra de Deus fala, né, que aonde eu pisar, né, e então a gente pisava ali e chamava aquele lugar por herança, porque se eu me tornei co-herdeiro com Cristo Jesus, então eu recebo da herança do meu pai, e aquilo ali é herança. Então, se eu pisei ali, aquilo é herança minha. Então, a gente profetizava mesmo sobre o local, chamando aquilo ali como posse mesmo, por herança. Então, a gente, de maneira discreta, né, nós orávamos sobre aquele local, nós orávamos sobre as crianças que vinham nos abraçar, nós orávamos, profetizávamos, declarávamos o reino, declarávamos a revelação de Cristo para elas ali, enquanto nós estávamos ali. Então, são estratégias que Deus ia dando. Por quê? Porque era o que nós tínhamos para poder fazer, foi isso. Sim. Porque eu não tinha, como é um trabalho teoricamente rápido, né, o processo do prático, porque com 30 dias, indo uma vez por semana no campo, e às vezes você não vai para o mesmo, você não consegue criar um relacionamento sólido com alguém para poder, né, chegar e falar abertamente assim. Então, você tem que usar de estratégias. Sim. E foi uma das estratégias que Deus deu, né, para esse tempo. Então, Deus nos levou ali nesse tempo, e Deus disse que seria um tempo que nós iríamos plantar e regar o trabalho que já havia sendo feito. E nós entendemos. E Deus também falou que nós iríamos
abrir portas. E nós entendemos que nós abrimos portas ali para relacionamentos, para construir relacionamentos. E nós tivemos experiências incríveis. Nós falamos... Conta umas aí. Vou falar uma das que mais me impactou. Eu sempre orei pela igreja perseguida e pelos povos não alcançados. E eu fui para um local onde era, né, igreja perseguida, e eu tenho um povo não alcançado. Só que um dia nós estávamos lá no nosso momento de devocional, né, porque lá nós podíamos fazer de maneira aberta. Então a gente fazíamos, e as pessoas que moravam ali com a gente, às vezes vinham e participavam com a gente, né? A gente não forçava a barra com eles, porque a gente não podia, mas a gente orava, quando a gente estava ali, a gente orava e profetizava. A gente falava: Deus, o louvor que está subindo daqui, que ele entre nesses dormitórios e alcance, o Senhor traz a revelação, porque a palavra fala que quem convence é o Espírito, né? Não é por força nem por violência. E um belo dia, nós estávamos lá fazendo as nossas atividades, e o líder da ONG surgiu, assim, chegou de carro com uma mulher, né? Ele trouxe uma mulher com uma mala assim, e a gente sem entender quem ela era. E aí passou o dia e tudo, fomos nós para o nosso momento de devocional. Começamos, e nosso devocional é como se fosse um mini culto, né? Você tem um louvor, você tem uma palavra e encerrou o dia. Aí eu lembro que nós começamos a louvar, e na hora que veio o louvor, Deus começou a falar comigo assim: não para o louvor, continua. Porque depois do louvor ia vir a palavra. Deus falou: vocês vão continuar louvando. Aí todo mundo da equipe foi entendendo. Nós só começamos a olhar um para o outro e começamos a falar: Deus falou isso aqui comigo, isso aqui. Aí nós entendemos de Deus que era só para louvar. Nessa hora, essa mulher entrou, ela e uma outra voluntária da ONG, né, que estava lá, ela entrou, sentou do nosso lado e ficou. E nós continuamos louvando, sem entender o que Deus queria fazer. Sim. E estamos lá, louvando, estamos louvando. Só uma dúvida, vocês estavam louvando em português ou em turco? Em português. Ninguém falava turco, assim, só o nosso tradutor que falava turco. A gente louvando em português, né? E estamos lá, louvando, e para lá foi uma hora e pouquinho de louvor direto. E nisso, ela o tempo todo no telefone. E as meninas preocupadas, porque eu falei assim: pronto, só falta ela falar, que é descobrir que a gente é cristão, e as meninas brincando, daqui a pouco vai vir polícia. Eu falei assim: gente, calma, e tal. Mas a gente fica preocupado, porque, querendo ou não, tem a ver com a nossa segurança, a gente não sabe o que pode acontecer, né? E tem a perseguição, então é algo que pode acontecer. E aí eu lembro que nós entendemos a dinâmica, ficamos ali louvando e tudo. Aí entendemos que nós podíamos compartilhar o que Deus estava falando naquele tempo. Começamos a compartilhar. De repente, ela interrompeu a gente e começou a falar com a gente, em turco, né? Claro, o cara começou a traduzir para a gente. Ela começou a falar assim: olha, vocês estavam falando aí, ninguém falou que eu podia falar, mas eu quero falar, que eu estou vendo que vocês estão falando aí. E a gente, eita Deus, vem. Do nada, ela se apresentou, falou o nome dela, que eu não me lembro, porque era complicado. E aí ela vai e me solta a seguinte frase: eu sou curda. Para quem não sabe, o povo curdo é um dos povos mais não alcançados do mundo. Ele está assim, no ranking dos top 10 dos povos onde ainda não há, né, o evangelho. Então, assim, é um dos povos menos alcançados do mundo. E na hora que ela falou isso comigo, eu falei assim: meu Deus, eu estou diante de alguém que está entre os rankings daqueles que praticamente nunca ouviram falar de Cristo. E aí ela vira e solta para a gente assim: olha, eu não entendo o idioma de vocês, eu não consigo entender o que vocês estão falando, mas eu entendi que vocês estão falando de um Deus e cantando sobre um Deus, e eu nunca senti tanta paz na minha vida igual eu senti nesse momento. Então eu quero agradecer vocês, porque foi um dos melhores momentos da minha vida que eu tive aqui agora. Aquilo a gente ficou assim: Deus, como assim? A gente cantando em português, ela sem entender, e o Espírito fazendo, o Espírito traduzindo e trazendo a revelação. Então, assim, foi uma das experiências mais incríveis
para mim, porque eu falei assim, Deus, a gente alcançou aqueles que quase não são alcançados. Então o coração do missionário grita, eu fiquei assim, meu Deus, surtando, eu fiquei assim, meu Deus. Aí a gente, por conta da cultura, né, a gente perguntou se a gente podia abraçar ela e tudo. Claro que a gente queria abraçar também para poder orar, então a gente abraçava e orava sobre ela, punha a mão, exatamente, e tudo orávamos, tiramos foto com ela, é uma foto que eu tenho por recordação, que eu falei assim, Deus, o Senhor me levou numa nação e através das nossas vidas, o Senhor, o seu nome foi revelado para alguém que nunca ouviu falar do Senhor, porque o povo, né, curdo tá lá em cima nos índices. Então foi um dos momentos mais loucos para a gente, mais surreais assim com Deus. Foi uma experiência linda com Deus, da gente ver o agir de Deus na simplicidade, porque não foi nada forçado. A gente estava na reunião, numa salinha, os 8 louvando e adorando a Deus, e a adoração fez. Sim. O Espírito Santo revelou. Sim. A equipe lá era uma equipe de 8 pessoas, todos brasileiros, né? Todos brasileiros. No caso, eram todos brasileiros. Interessante. E assim, igual você está falando dessa questão até das experiências, eu acho muito legal. E assim, o que você consegue enxergar, Hugo, da importância, assim, até do próprio incentivo da igreja no campo, cara? Como é que foi a sua experiência ali, sua e talvez até de alguns outros colegas ali? Como é que foi essa questão da própria igreja, né? A igreja tem um papel fundamental na vida do missionário, né? Eu falei mais cedo com você, falo com todo mundo o quanto eu sou grato, né? Eu chamo aqui, lá na base, as pessoas que caminharam comigo falam, gente, quando eu vou falar daqui, né, da igreja, eu falo assim, lá na minha casa, porque quanto que eu sou grato a essa casa, né? Porque foi o lugar que me acolheu, foi o lugar que me ensinou, foi o lugar que me discipulou, foi o lugar que investiu em mim, e é o local que tem me enviado, é a casa que tem que me enviado. Então eu sou muito grato à Igreja Batista Lagoinha aqui de Nova Lima, aos meus pastores, meus discipuladores, meus amigos, a todo mundo que acreditou, que investiu, que orou. E isso é importantíssimo, importantíssimo. Eu tive ao lado de pessoas que não tiveram esse privilégio, e a caminhada fica mais pesada, porque você se sente sozinho, você se sente abandonado, e esse é um dos problemas, né, do missionário, que muitas vezes ele é enviado, muitas vezes ele é esquecido no campo. E é terrível você estar lá e se sentir esquecido, porque tem dia que você não está bem, tem dia que você quer voltar para casa, porque você quer ver a sua família, você quer ver os seus amigos, você quer estar no seu culto, porque, por exemplo, você está acostumado com uma realidade que você pode vir cá, cantar, dançar, rodar, fazer o que você quiser. Você vai para um local que mal você pode levantar a mão ou falar Jesus. Então, às vezes você quer só a liberdade, estar aqui prostrado aqui, adorando e pronto, você não quer muito. Então, às vezes você quer voltar para casa para isso. E aí que vem o papel da igreja, é aí que a igreja se torna relevante, porque é esse apoio. Lógico que, né, além do apoio financeiro, porque o missionário ele não vai para o campo sozinho, ele não está no campo sozinho. E ele abre mão de tudo para poder, nesses casos, né, quando você vive de vida integral, a gente está falando de você abrir mão. Nós entendemos que foi algo que Deus falou muito forte comigo. Né? Eu entendo que não é um sacrifício fazer isso. Pelo contrário, é uma honra. Né? Eu ouvi uma frase um dia que mexeu muito comigo. Que ela frase falava assim, né? Se um rei, né, ou um presidente manda alguém para um local fazer um trabalho, ele se sente honrado em fazer aquilo. Por que o rei dos reis te manda fazer algo e você acha aquilo como um sacrifício? Por que o Cristo te mandou você ir para um local e você acha aquilo como um sacrifício? Pelo contrário, é uma honra você estar indo representar ele, ser um embaixador dele naquele local. É uma honra servir ele ali. Então, para a gente é uma honra poder ir. Só que a gente não vai sozinho, porque você precisa de apoio emocional, você precisa de apoio espiritual, você precisa de apoio financeiro, porque você tem conta para pagar, você precisa comer, né? Você precisa se alimentar, você precisa tomar água. E nesse local nem água potável você tem que comprar água. E às vezes é caro. Eu passei num lugar que uma água mineral era $5, gente. Então, assim... Cotação 6. Cotação a 6, você converter, você nem bebe a água. Você fica com... Você fala assim, não dá, pagar R$50 numa água, não dá. Então, assim, a igreja...
ela atinge o missionário em todas as esferas. É a base, né? É a base para o missionário, é a igreja. Sim. O missionário, ele não vai para o campo sozinho. Eu falava isso com todo mundo, gente, eu não estou aqui sozinho, eu estou aqui com a minha igreja. Eu estou com aqueles que não puderam estar comigo aqui agora, eu estou representando eles. Sim. Então, assim, a igreja, ela é fundamental. Ela é fundamental para investir no lado espiritual, porque ela é o apoio espiritual, né? Ela sustenta o missionário em oração, ela sustenta o missionário financeiramente, ela sustenta o missionário emocionalmente, porque você precisa, né? Você precisa. Então, a igreja é o suporte, é a casa, é da onde que vem o sustento em todas as áreas. Então, ela tem um papel muito importante. A igreja tem que entender isso, que ela tem um papel muito importante e muito relevante na vida do missionário, porque ele não está sozinho. Sim, até porque a questão da própria igreja, né? Ela quando Paulo compara a igreja com o corpo. E como que tem vida num pedaço do corpo que não está conectado? É igual você falou desses caras, dessas pessoas que estavam com você, que não estavam abandonadas praticamente, não tinham um apoio assim no sentido de igreja mesmo, de comunidade, porque é como se fosse um dedo amputado. Não tem vida nesse dedo amputado. Ele está lá, ele está lá se esforçando, mas de onde que flui essa vida, esse sangue? Então, precisa estar conectado, precisa estar conectado. E é óbvio, a gente está conectado em Cristo, é óbvio. O cara está lá para cumprir no chamado, mas o quanto também que esse apoio, né, ele ajuda a ter essa caminhada da pessoa. A gente estava comentando aqui, igual você comentou que teve algumas pessoas que não tinham... A gente fala assim, oração é importante, mas o financeiro também é importante, né? Porque você comentou que você teve o privilégio de ajudar outras pessoas que estavam lá com você, porque tinha gente que não investia, o cara estava assim, só pelo chamado, sabe? Literalmente, você vai literalmente pelo chamado. Sim. Lógico, nós entendemos que se Deus, né, chamou, Deus te enviou, Ele vai sustentar, mas... se eu posso tornar a caminhada do meu irmão mais leve, por que eu vou deixar ele caminhar de uma maneira mais pesada, de uma maneira mais né, que vai demandar dele um sacrifício muito maior, se eu posso facilitar o processo? Exato. É entender a cooperação do corpo, né? É entender aí o quanto que eu sou participante na vida do meu irmão. Exato. E você até comentou que assim, você deu um testemunho aqui, parecer pequeno, mas que foi totalmente relevante a questão, por exemplo, quando você foi para lá, o câmbio, né, a moeda a moeda turca estava menos valorizada que o real, então isso também facilitou muito na hora de converter, exatamente. O pessoal. Então assim, é coisa assim, óbvio que Deus pode fazer isso sempre, mas assim, cara, e nosso papel, né? Como que a gente... Porque uma das perguntas era até como que eu posso... O que eu faço para ajudar? Como que eu ajudo quem está em missões, né? Eu acho que você até já deu uma passeada aqui na questão, cara. É orando, é jejuando, cara. É incentivando, é mandando mensagem. É você investir na vida do missionário, mas você investir de maneira integral. É você investir nele financeiramente, emocionalmente e espiritualmente. Quando eu estava falando sobre a pergunta, eu pensei assim, Deus, o que eu vou falar sobre isso? Porque às vezes é um assunto delicado, porque quando você fala em investir, tem gente que fala assim, porque muita gente interpreta também um missionário como alguém que está lá e fica só lá de férias. Acho que Lógico que, vou ser muito sincero, tem gente que faz isso? Tem, mas ele vai ser quem vai cobrar dele é Deus. Eu não posso apontar o dedo. Porque se eu estou investindo naquela pessoa e a pessoa está fazendo algo errado com aquilo que o reino está investindo, Deus vai cobrar dele. Sim. Não vai cobrar de mim, eu estou fazendo a minha parte. Então, só que invista. Eu falei assim, Deus, como que eu vou falar? Aí Deus trouxe para mim a palavra invista, e depois eu fiquei pensando assim, como que eu vou investir? Eu falei assim, aí eu pensei, eu vi ali o cartaz ali, né? Eu falei assim, apadrinhe um missionário. Assim como a gente apadrinha, né, os projetos, apadrinhe um missionário, mas apadrinhe ele de maneira integral, apadrinhe ele ofertando na vida dele o financeiro, mas oferte também na vida dele no espiritual, oferte na vida emocional dele, liga para ele para saber como é que ele está, não deixa ele
entender que ele está esquecido, né? Invista, acredite, né? Porque muitas vezes ele está lá e ele olha assim e fala assim, não, mas não está acontecendo. Não está acontecendo, eu estou sozinho, não está rompendo. Sim. E até uma coisa que eu acho importante, assim, o quanto que esse engajamento de uma forma da igreja com o missionário orgânico é importante, porque para não gerar uma falsa expectativa em próprio quem está indo, tipo assim, eu tenho que mostrar resultado. Exato. Porque é óbvio que assim, você olha assim, não, a pessoa investiu em mim e tudo mais, e a primeira coisa que talvez possa afligir o coração, falar assim, eu tenho que postar uns stories aqui para a galera ver que eu tenho que postar uma foto orando aqui no refugiado, eu tenho que mostrar o Excel, a planilha com 70 conversões, que senão não fui. Exato. Sabe? E você mesmo deu um testemunho falando que, no caso de vocês, especificamente, vocês foram para semear, para regar, e quem que vai colher isso, sabe? Então, Deus. Sim. Exatamente. A seara, né, é dele, então nós somos participantes. Então, ele que vai levar a pessoa que vai colher naquele projeto, vai colher naquela nação. Mas isso é algo extremamente importante. Quando você vai, você fica com gera em você esse sentimento, porque você quer mostrar resultados. Sim. Porque isso é do ser humano, né? Você quer apresentar resultados. Só que você precisa entender para que Deus está te chamando, né? Qual que é a área que Deus está te levando, o que Deus está te conduzindo, né, naquilo ali, qual que é o projeto que Deus tem para aquilo ali. Porque é um trabalho minucioso, é um trabalho que demanda tempo, demanda investimento, né? Você tem que investir na pessoa ali, às vezes você investe na pessoa 6 meses, 1 ano, 2 anos, para que a pessoa receba a revelação. Então, não é do dia para a noite. E muitas das vezes acontece isso, do missionário ficar pressionado, né? Em mostrar resultados, porque às vezes ele é cobrado de resultados, porque nós viemos de uma sociedade muito imediatista, então nós queremos os resultados do dia para a noite, só que há todo um trabalho, né? Principalmente quando eu falo de algo transcultural, que eu estou falando, vamos levar para uma outra nação, até eu conseguir me instalar naquela nação, até eu conseguir criar vínculos ali, eu estou falando de no mínimo uns 6 meses. Se eu chegar ali, né, for pioneirar alguma coisa, até mais. Quando eu cheguei, já há um trabalho, fica mais fácil, porque eu me insiro naquele trabalho. Né? Então eu já consigo ter um local ali para poder caminhar. Mas quando eu estou falando desse tipo, é 6 meses no mínimo, para você começar a ver algum resultado. Né? E as pessoas querem o resultado do dia para a noite. Eles querem com 1 mês que você aponte milhares de conversões e tudo, e às vezes não foi para isso que Deus te chamou. Nesse sentido, né, do imediatismo, porque Deus vai te dar a estratégia para você trazer a revelação e para que haja conversão, sim, só que é tudo no tempo certo. Tem a estratégia, tem o povo. Para cada povo é uma estratégia diferente. Sim. Até igual você pontuou, a gente até comentou um pouco mais, você falou sobre da colheita que teve lá em Eugênio, né? Que o pessoal foram 5 anos. 5 anos, são 5 anos. E olha que eu estou no Brasil. Sim, exatamente. 5 anos trabalhando na comunidade e eles estão colhendo os frutos agora, né? Vendo os frutos, colhendo mesmo os frutos agora. Sim. Então, é um trabalho árduo. Sim, até porque, se a gente parar para pensar, igual essas estratégias que a gente listou aqui, que foi uma das, que é a questão de educação, você não muda a educação com 6 meses. Não. Você não muda a educação com 1 ano. A gente passa, quem faz o ensino, só o ensino até o ensino médio no Brasil, passa algo em torno de 14 a 18 anos, eu acho, na escola. Então, como é que você vai cobrar de um missionário que está especificamente, né, nessa questão de educação, o resultado de 6 meses? Exatamente. Cara, sendo que você foi formado 18 anos na sua escola. Exato. Aí, por exemplo, usando essa questão da educação, eu estou indo para uma outra cultura. Então, a pessoa cresce inserida naquela cultura, ela está enraizada naquilo. Então, eu tenho que trazer aquela renovação da mente que Paulo fala, né? Porque eu tenho que renovar a mente. Então, é um trabalho de desconstrução para depois eu construir a verdade absoluta, né? Que é a verdade de Cristo.
Então, assim, é um trabalho que demanda tempo. Não é do dia para a noite. É árduo, é um trabalho gratificante, porque, gente, é incrível, incrível. Só de falar, meu olho já brilha, o coração já dispara, porque eu amo. Mas não é nada de imediato. E para aquele que é imediatista, que quer ver o resultado logo, às vezes ele acaba se frustrando por conta disso, porque ele vai lá e quer chegar e mostrar o resultado, só que ele não vai ter o resultado de imediato. Vai demorar. É algo que você constrói. Sim, eu lembro que eu até comentei com você que eu estava vendo um pastor português, né, comentando sobre essa questão dos missionários brasileiros, que às vezes eles chegavam até com uma certa arrogância lá em Portugal, porque geralmente é aquele discurso, né, vamos avivar a Europa é um país pós-cristianismo, sofreu um esfriamento e tudo mais. Só que aí ele comentando, né, que ele como um pastor, há não sei quantos anos, e a hora que ele fica em Lisboa, ele como um pastor fica lá na capital e tudo mais, ele falou, cara, quando eu ouço isso, eu falo assim, mano, quem que eles acham que são? Porque a gente tá frio. Cara, eu tô trabalhando aqui, eu tô fazendo tudo que eu posso. Então, assim, é até essa questão, né? A importância de entender a cultura para ver, cara, como é que estão as igrejas ali, como é que já está sendo desenvolvido um trabalho e o que eu posso acrescentar nesse trabalho, o que eu posso oferecer, sabe? Porque senão porque a gente acha que pode gerar em nós, né, esse sentimento, tipo, eu vou chegar e nós vamos fazer acontecer. E no final das contas você vê que a gente tá questionando principalmente essa questão do resultado, assim, cara, não foca o resultado, sabe? É Jesus falando assim, é igual Jesus falando na parábola assim, ó, ele não fala aquele que buscar pela água ele dará fruto. Não, ele fala, cara, quem permanece em mim, sabe? Cara, eu nunca, o que eu já dei esse exemplo uma vez, eu falei, cara, uma árvore ela não fica lutando, ela não fica se esforçando para dar fruto, ela só permanece enraigada, cara. Ela cria raízes para fora, para dentro, e às vezes ninguém vai ver mesmo. E todo mundo depois vai ver o fruto. Óbvio, o fruto vai ser natural daquele que permaneceu, natural. cara. Então, a questão é tipo assim. E o nosso papel, né? Tipo assim, cara, facilitar, ou ajudar, ou encurtar, ou falar assim, cara, você está junto, você está fortalecido em algo. Porque, por exemplo, igual a gente deu o exemplo mais cedo, quem está lá e está sem se sente desamparado, ele se sente como um broto que caiu, assim, né? O cara que morreu, a árvore seca, fala, mano, eu não estou ligado a nada. E aí vai cobrar resultado ainda. Então, como é que você faz? Então, assim, até esse discernimento nessa nossa... ter noção, fala assim, poxa, cara, o que eu posso fazer? O que eu posso ajudar, assim, sabe? E pensando até para a gente meio que caminhando aqui para o fim, né, para não demorar muito, como é que você... fala o que você achou legal, assim, umas boas experiências ou umas não tão legais, assim, que eu acho que deixa um pouco claro aqui, mas olha se você consegue pontuar algumas coisas. Você falou, cara, isso aqui foi muito louco, isso aqui. E, sabe? Eu tive algumas experiências bem loucas com Deus. Primeiro, se você for olhar, acho que a primeira experiência que a gente vive lá é a questão do recurso. Porque, assim, eu vi, logo quando eu cheguei, não era nem na minha TED ainda, era a TED que estava indo antes da gente. Em 2 horas, gente, Deus levantar 21 mil reais para quem não tinha nada. Na minha TED, quando chegou a época de comprar as passagens, ninguém tinha dinheiro. E era tipo assim, 5 mil reais a passagem de cada um. Sim. Nós vimos em uma semana Deus levantar mais de 70 mil reais. E você pergunta, de onde que veio? Veio do céu? Literalmente veio do reino. Porque você não sabia de onde vinha. Assim, e as ofertas chegavam para todo mundo. E como que Deus traz unidade, porque você aprende a compartilhar da alegria com o outro, porque o outro recebeu a oferta, você fica tão feliz, às vezes até mais feliz do que quando você recebe, que você fala, caraca, ela recebeu, ela vai comigo. E tudo, então, é muito impactante. Mas eu tive alguns milagres também de loucura. Por exemplo, quando nós fomos para viajar para a Turquia, né, para fazer uma viagem internacional, você precisa fazer o exame do Covid para apresentar no aeroporto. Então, nosso voo era
Recife, Guarulhos, Doha, Istambul. Então, nós compramos a passagem bonitinho, estava tudo certinho, nós íamos para Eugênio, íamos chegar de manhã à noite, no outro dia, não, nós iríamos chegar de manhã e no outro dia cedo a gente ia para o aeroporto para poder viajar para a Turquia. E aí nós iríamos fazer o exame em Guarulhos. Né? Lá saía com 4 horas, né? Todo mundo ia fazer lá e de lá embarcava. Beleza, todo mundo arrumou mala, foi bonitinho para o aeroporto. Chegamos no aeroporto, nosso voo era acho que 1h pouca da tarde. Nós chegamos lá 9 e pouquinha, né? Porque como era voo internacional, tem aquela burocracia toda e tal. Fomos fazer o check-in, na hora que chega no check-in, a menina vira para a nossa líder e fala assim, não, vocês só podem sair daqui com exame de Covid do local de origem, vocês têm que fazer o exame aqui, vocês não podem fazer o exame em Guarulhos, não. E o aeroporto de Recife não faz o exame. Aí a gente, pronto. O embarque era 1h da tarde, exame, não tinha que, aí veio as lutas, tinha que achar uma clínica para poder fazer o exame. De quebra, normalmente as clínicas só mostram o resultado normalmente 24 horas depois, a não ser que seja um laboratório especializado, né, tipo esses de aeroporto. Então, pronto. Falamos, Deus, a oração nós precisamos de uma clínica e uma clínica que entrega para a gente o resultado, em vez de ser com 24 horas, com 5 horas. Porque senão ninguém vai. Amém. Achamos a clínica, o pessoal da companhia aérea passou para a gente um telefone, nós ligamos numa clínica, conseguimos uma clínica, vamos para a clínica. Aí nós dividimos, a líder da equipe ficou no aeroporto para tentar ver o que ela conseguia, né, se remanejava a passagem da gente, tudo punha a gente no outro voo e tal. E nós iríamos para a clínica para tentar convencer o pessoal de fazer o exame e entregar a gente antes do horário, né, não entregar no outro dia. Amém, vamos todo mundo orando. Chegamos lá, conversou com o pessoal da clínica, eles viram para a gente e falaram que entregava para a gente o exame com 4 horas. Ai, gente, Deus, o Senhor é perfeito. Aí a nossa líder ficou no aeroporto, conseguiu que a companhia aérea trocasse o nosso voo. Né? Em vez de a gente pegar o voo 1h, nós íamos pegar o voo às 21h. E, por um milagre de Deus, a companhia também não cobrou taxa nenhuma de remarcação de voo. Então, assim, Deus cuidou de tudo. Aí fomos todo mundo, fizemos os exames e tudo bonitinho. Aí voltamos para o aeroporto, ficamos aguardando o resultado chegou antes do previsto, vamos fazer o check-in. Deu umas 5h pouca da tarde, fomos nós fazer o check-in. Começou a fazer o check-in, despachar as bagagens, tudo bonitinho. Quando chega na minha, por conta da troca de horário, de voo, deu algum problema na minha passagem. Era como se a minha reserva tivesse caído, não existia passagem para mim. Então, tipo assim, não tinha como eu embarcar. E aí foi, de 5 até 7h pouca da noite, não tinham resolvido o meu problema ainda. Ou seja, todo mundo já tinha despachado a bagagem, todo mundo, e eu não tinha passagem ainda para ir, não tinha como eu embarcar, a menina não conseguia fazer nada e tudo. E eu já tinha passado por uma experiência parecida quando eu fui para Eugênio, né, porque a minha carteira também misteriosamente sumiu na hora de eu embarcar no ônibus, então assim, foi milagre de Deus. E aí, nesse dia, eu fiquei extremamente calma, todo mundo desesperado, eu numa tranquilidade, numa paz, e eu falando assim, eu mandei um áudio, né, para o pessoal aqui, falei assim, gente, ora, porque aconteceu isso e isso, contei do exame, todo mundo orando, todo mundo, vamos orar para Deus abrir e tal. Aí eu falei assim, gente, o exame ficou pronto, mas teve esse problema, ora, porque eu estou sem passagem e tal. Eu falei assim, minha mãe, ora, mãe, e tal. Mas nada desesperado, eu falando com eles assim, gente, eu estou calmo, porque Deus falou que eu vou. Se for para mim nesse voo, eu vou. Se não for para mim agora, eu vou depois, mas eu vou, porque Deus disse que eu vou, então Deus vai fazer o que for para ser feito. E eu fiquei tranquila e tal. E aí, o embarque começava às 7h30. 7h não tinha passagem ainda. Aí acabou que depois de mexer, a menina da companhia aérea conseguiu me colocar num voo. Só que, a princípio, a minha mala ia descer em Guarulhos e eu ia ter que pegar a minha mala, correr no guichê da companhia aérea, da Qatar, né, do outro voo, e ir lá para resolver. Só o porém que nós iríamos chegar em Guarulhos por volta de meia-noite e pouquinho, o embarque começava 00:30, 00:40.
Então, assim, foi uma loucura, porque eu tive que atravessar o aeroporto de Guarulhos inteiro. E cheguei lá na Catar, a menina falou, não, tá tudo certo, toma aqui. Eu, quê? Aí Deus providenciou tudo, Deus cuidou, fui num voo tranquilo, não foi ninguém do meu lado, fui tranquilinho nas 3 poltronas, esticadão, bem tranquilo. Deus preparou, assim, do início ao fim. Deus cuidou da gente do início ao fim, Deus não deixou faltar nada. Deus proveu todos os recursos. Nós tivemos a oportunidade, como equipe, de ir num local que é extremamente relevante para o cristão, né? Nós fomos aonde era a cidade de Éfeso, né? Então nós tivemos o privilégio de poder estar lá, e assim, foi milagre de Deus também poder ir para lá com todo mundo. Então, assim, nós desfrutamos de benefícios aquela velha e famosa frase que é bem clichê, né? Que tem coisa que só vive quem é rico ou missionário. É bem isso, porque nós vivemos coisas lá que é só através de Cristo. Porque foi milagre em cima de milagre, Deus provendo todos os recursos, Deus provendo cada detalhe, Deus não deixou faltar nada. Do início ao fim, Deus cuidou da gente, nos voos, nas conexões longas, Deus voltando para o Brasil, Deus providenciou um local para a gente poder descansar, nós conseguimos ir num local, uma pessoa abençoou a gente, ofertou da nossa vida, pagou um hostel para a gente em São Paulo, para a gente poder tomar um banho e dormir, porque já tinha 2 dias praticamente a gente estava viajando. Então, a gente, assim, todos os detalhes, Deus cuidou, no mínimo detalhe, Deus, assim, proveu tudo. E eu acho que, assim, o quão importante, né, é você falar isso, assim, principalmente no período que a gente está vivendo hoje, que ontem, foi essa semana, na verdade, né, o nosso pastor ele falou sobre a questão do arrecadar alimentos e tudo mais, cara. Você vê que os testemunhos, assim, que a gente pode dar, que óbvio que são vários, mas assim, cara, confiar que Deus ele pode prover todas as Deus coisas, provê, cara. gente. Porque assim, são coisas, são detalhes, mas que Deus está cuidando de tudo. Então, assim, para você que está nos acompanhando aí de casa, sabe, não perca a esperança, sabe. Se for igual o caso, se for precisar de ofertar na vida de uma pessoa, cara, oferte mesmo. Não fala, Deus, eu não sei se vai faltar para mim, cara, não. É o mesmo princípio. Deus supre. Deus supre exatamente, cara. É aquela questão, Deus não vai suprir os nossos caprichos, Ele vai suprir as nossas necessidades. Então, a própria questão do pessoal lá no deserto, lá do Egito, cara, Deus falando assim, olha, eu vou dar a vocês o pão diário. Se vocês guardarem, estraga. O único dia que vocês podem guardar é como seria na sexta, para vocês comerem no sábado, que o sábado é o dia de descanso. Mas exceto por isso, cara, diariamente eu vou prover, diariamente eu vou entregar na sua mão. E assim, não vai faltar. Eu lembro que a gente estava fazendo a leitura até da agenda e tudo mais, aí eu lembro que eu li essa semana uma parte que o pessoal, mesmo ganhando um maná, o pessoal xingando, falando, Deus, saudade do Egito, que eu comia carne. Oh. E tipo, Deus, mas eu já estou dando comida para esse povo, o que esse povo quer mais? E aí Moisés vai lá, clama o pessoal e Deus envia o que o pessoal pediu, tipo assim, Deus servindo à la carte o pessoal, Posso sabe? contar um outro, Pode rapidinho? conta Sabe aí, o que você falou? Eu empolgo, não tem como. Lógico que a gente aprende, a gente, né, por exemplo, na Turquia a gente não comia carne. Teve dia na Turquia de eu comer, meu almoço é batata cozida, porque era o que tinha para comer. Sim. Mas você come dando graças a Deus, você come alegre, porque você entende por que você está ali, você entende o propósito. Então, assim, lá passei uns perrengues com a comida, porque é uma cultura bem diferente, é uma comida bem diferente, então você estranha um pouquinho, mas, assim, você falou de carne, eu lembrei de um testemunho. Algo simples, igual você falou, algo simples, você vê como que Deus, Ele ouve as nossas orações e Deus atende. Eu lembro que quando eu estava, antes de ir, eu estava preparando para ir e eu queria comer alguma coisa diferente. E eu falei assim, nossa, Deus, eu queria tanto poder sair, sabe, comer, Deus, uma carne boa, comer algo bom e tudo. Mas eu não posso, Deus, porque eu não tenho dinheiro. Mas o Senhor pode todas as coisas. Então, assim, se o Senhor quiser... Eu falei, Deus, se o Senhor quiser prover o recurso, amém. E eu orei isso para Deus. Eu falei, Deus, eu quero. Né? Então, orei, apresentei diante de Deus. Era algo, um desejo do meu coração? Era algo, pode ser para muitos ser simples e tudo, mas era algo do meu coração. Era uma conversa minha íntima com meu pai. Sim. E aí, eu lembro que eu orei isso num dia.
No outro dia, teve uma pessoa na base que me chamou para poder almoçar, para ir no shopping com ela. Eu e uma amiga, porque ele ia olhar algumas coisas para a casa dele e tal e tal. E nós fomos, vamos e tal e tal. Cheguei lá e nisso, na minha oração, eu falei assim, Deus, olha, eu queria muito comer, mas eu queria uma coisa diferente. Eu fui específico, falei assim, Deus, eu queria tanto comer um Outback, Deus. Queria tanto uma costela com barbecue, Deus, eu estou precisando disso e tal. E ele me chamou para almoçar, nós fomos e tal, e tudo. Aí chegou a hora do almoço. Aí ele falou assim, o que nós vamos comer? Aí eu e ela falamos, não, você que escolhe. Para onde nós vamos? Ele foi, saiu andando no shopping, atravessou o shopping inteiro, parou em frente ao Outback e falou comigo assim, aqui tá bom para você, Hugo? Gente, aquilo para mim foi literalmente cuidar de Deus, porque foi algo que eu pedi de Deus, que pode ser fútil para muitos, às vezes as pessoas acham que é fútil, mas não é. Era um pedido de um filho para um pai. Eu orei e falei assim, Deus, eu queria muito comer um Outback, eu queria comer uma costela, porque não é a comida que a gente tem lá na base. Né? Então, eu não tinha condição de pagar no momento. E aí ele me levou e pagou uma costela para mim, uma costela para ela. Eu comi a costela, levei a costela para casa ainda para comer na janta. E depois, quando eu contei para o pessoal ficou assim, caraca, Hugo, caraca. É umas coisas que é Deus. Sim. É Deus. Você vê que Deus, como você falou, Deus supre no mínimo detalhe. Deus cuida no mínimo detalhe. Sim. E assim, fica aí a dica para você que está aí de casa também. Cara, se estiver no seu coração, abençoa o povo aí para ir para o Outback. Não fica segura não, velho. Deus fala, Deus, vou passar na frente da Outback ali, vamos abençoar esse irmão quando voltar, né? Quando o shopping voltar. Mas, cara, abençoa o pessoal. Cara, eu tinha muito mais coisa para falar, Hugo, só que o tempo aí já não ajuda tanto, né? Então, cara, agradeço a Deus pela sua vida. Eu que agradeço. Eu agradeço aí pela sua disponibilidade, a sua devoção, sabe? Esse entender o chamado, sabe? Deus ter falado com você e você ter se entregado. Mas tão importante quanto a sua entrega, eu acho legal, é quando a igreja em si reconhece. Porque, tipo assim, igual eu falo, igual pastor, missionário, qualquer coisa envolve o reino de Deus, não está a ver com, tipo assim, não, a pessoa não nasce ou a pessoa é levantada para. Cara, ela é reconhecida. Então, assim, você foi reconhecido como missionário, porque você já estava fazendo um trabalho missionário, sabe? Então, assim, o legal foi que a igreja, que foi legal foi que as pessoas já viam isso, cara, e falou, vamos apoiar quem está fazendo. Então, assim, agradecer tanto a sua vida por essa devoção, né, por essa entrega. Espero aí que você continue, né, com a vontade de ir. Você falou que se Deus quiser se Deus quiser você vai voltar talvez em breve, não sabe, né, o tempo, mas nesse tempo que você for, a gente vai estar para te apoiar, cara. Então, assim, amém. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus você que está aí nos acompanhando. Vamos fazer uma oração aqui e a gente finaliza hoje, mas e a oração é bem específica mesmo, sabe? Você quer orar pra gente? Você ora então sobre essa questão do próprio um pouco sobre o chamado, essa questão do missionário. A gente levanta um clamor aqui por tudo aqui e por quem está nos ouvindo também, para Deus acender essa chama aí que entenda esse chamado missionário, seja local, transcultural, social e whatever que tiver. Amém. Amém. Amém, Jesus. Nós louvamos o Teu nome, nós bendizemos o Senhor, Deus. Nós somos tão gratos, Pai, pelo Teu amor, pela Tua bondade, Pai, pela Tua fidelidade com as nossas vidas, Deus. E nós queremos expressar, Deus, a nossa gratidão a Ti nessa noite. Muito obrigado, Pai, pelo Teu cuidado, Deus. E eu quero apresentar diante do Senhor nessa hora, Deus, cada vida, Pai, que tem nos assistido, cada vida que tem nos ouvido, Pai. Eu quero apresentar, Senhor, diante do Senhor esses corações, Pai, que tem queimado, que tem se inclinado, Pai, para essa vocação missionária, Jesus. Nós já entendemos a revelação do Senhor que todos nós somos comissionados ao chamado missionário, né, ao pregar o Evangelho, Deus, a propagar o Teu reino entre todas as nações, Pai. Mas, por isso, Jesus, eu quero orar ao Senhor pedindo a Ti, Jesus, para que o Senhor possa trazer, Pai, para essas pessoas a revelação, Pai, do Teu amor, a revelação da identidade, Pai, deles em Ti, Pai, porque isso é importantíssimo.
Deus, e eu oro também para esse despertamento, Deus, que haja o despertar, Pai amado, do teu povo, que haja o despertar da tua igreja, Pai, em nome de Jesus, Deus, eu oro para que os teus filhos, eles comecem a ter a revelação, Pai, do local, que eles possam ter a revelação, Jesus, para onde o Senhor quer conduzir, Jesus, seja ele em qualquer atmosfera da sociedade, Pai, seja ele local, seja ele transcultural, Jesus, mas que o Senhor revele, Jesus, o propósito e o objetivo para que o Senhor tem levantado, Deus. Eu oro para que haja estratégias, Pai, sobre a igreja local, de como alcançar, Pai, a cidade de Nova Lima, Deus, em nome de Jesus, Deus, que o Senhor traga a revelação, que o Senhor traga a estratégia, aquilo que está no teu coração, Jesus, separado e reservado para essa igreja, Pai, em nome de Jesus, Deus, e aqueles que o Senhor vai levar, Deus, que o Senhor comece, Jesus, gerar, Pai, amor pela nação, amor pelo povo, Deus, e que o Senhor já comece, Jesus, a gerar também as estratégias para alcançar a esses perdidos, Deus, em nome de Jesus, Deus, nós oramos, Deus, que se levante, Pai, no nosso meio, Jesus, os seus Davis, Pai, aqueles que vão derrotar esses gigantes, Pai, em nome de Jesus, Deus, nós oramos e pedimos ao Senhor, Pai, entregamos ao Senhor, Pai, essas vidas, entregamos ao Senhor as nações, Pai, elas são do Senhor e nós queremos ofertar elas ao Senhor de volta, Pai, nós queremos ofertar ao Senhor, Pai, o nosso louvor, a nossa gratidão, nós queremos ofertar ao Senhor a nossa vida em gratidão ao Senhor, Deus, em nome de Jesus, Deus, nós oramos abençoando, Pai, todo mundo que esteve conosco, nos assistindo, nos ouvindo, Pai, eu peço a Ti, Deus, que o Senhor continue ministrando, falando, Deus, e despertando o Teu povo, Deus, comissionando o Teu povo, Jesus, tanto aqueles que têm queimado por serem enviados, Pai, mas quanto aqueles também, Jesus, que vão apoiar aqueles que serão enviados, Pai. Eu oro para que haja esse despertamento também, Deus, o despertamento da igreja, Pai, como retaguarda, aqueles que vão cobrir, Pai amado, aqueles que serão enviados, Deus, em nome de Jesus, Pai, essa é a minha oração, esse é o meu pedido ao Senhor nessa noite. Santo e exaltado é o Teu nome, Jesus. Amém. Amém. Cara, muito obrigado você que está aí, muito obrigado, Hugo, pessoal aqui, e espero que esse culto, que esse bate-papo, ele tenha falado muito ao seu coração, sabe? Então aí fica aí, digita aí nos comentários aí, principalmente se você for da nossa comunidade local aqui, se Deus falou com você, o que Deus falou com você, chama a gente no WhatsApp, chama o Hugo também, pode pergunta chamar, mais gente, pode detalhes. perguntar. Cara, isso aqui foi só uma pingo, foi só uma gota do derramado mel que foi, sabe? Então, assim, tem muito mais, cara. E não só de ouvir pregação, não ouvir só de ouvir os outros, cara. Orar para que a gente tenha a nossa experiência com o Espírito de Deus, cara. Exatamente. Então, é extremamente importante. Mas, assim, que Deus te abençoe. Você tenha uma ótima semana abençoada. Amém. Que onde você for essa semana, cara, vai com esse entendimento, seja intencional. Eu sou um missionário, cara. Eu sou peregrino. Deus me chamou para que missão hoje, cara? O que eu tenho para entregar hoje aqui? O que eu tenho para servir? Coração de servo. Amém, que Deus, Jesus. ele vai te abrir os seus olhos, cara. Pede e será dado olhos para que você consiga ver, cara, a sua missão nessa noite. Amém? Então fique com Deus, uma ótima semana. Um abraço. Amém?